Olá pessoal, eu sou Alexandre Martins aqui do canal Direito Europeu e venho aqui trazer uma informação fresquinha, uma informação nova para vocês aqui de última hora. Eu chequei essa informação, tá bom? E consultei aqui as minhas fontes, meus contatos e realmente essa informação procede. O que é que acontece? Eu venho alertando aqui no canal, quem me acompanha, quem me segue, eu já venho falando que tem se tornado cada vez mais difícil a inscrição do advogado que não se formou em Portugal, que ele venha fazer a sua inscrição aqui em Portugal, tá? Então, em primeiro lugar, deixar claro aqui que eu não vejo como uma perseguição contra os brasileiros. Eu vejo que existe um afunilamento em relação aos profissionais que não colaram grau, não se formaram, não fizeram a sua formação nas universidades de Portugal. No caso do Brasil, existe um convênio de reciprocidade, e é bom que a gente entenda até o porquê desse convênio. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi criada primeiro do que a de Portugal. Então, quando Portugal decidiu criar uma Ordem dos Advogados, ela recebeu todo o apoio, todo o suporte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a OAB, a nossa OAB, ela deu todo o apoio para que a Ordem dos Advogados aqui de Portugal passasse a existir. Devido a essa colaboração inicial, que antes era só um instituto jurídico, devido a essa colaboração, criou-se então uma reciprocidade, um apoio. O advogado que fosse inscrito na Ordem de Portugal poderia também se inscrever na Ordem do Brasil e vice-versa. Então, o advogado, desde que ele fosse brasileiro, nacionalidade brasileira, inscrito na OAB, poderia se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal. E o advogado, desde que fosse português, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, poderia estar fazendo a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E assim tem sido desde então, e em relação a isso não mudou. Tivemos algumas alterações ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, o advogado que não se formou em Portugal, para que ele possa atuar como advogado oficioso, ele precisa comprovar 1 ano e meio de prática jurídica em Portugal. Isso na prática quer dizer o quê? Quer dizer que o advogado brasileiro, quando se inscreve na Ordem dos Advogados em Portugal, ele só pode atuar como oficioso. E o que é oficioso? Portugal não tem um quadro efetivo de defensoria pública. Então, o advogado que queira atuar no patrocínio de causas de pessoas que não têm condições de pagar, ele se inscreve na ordem e, conforme é deferido esse direito de acesso ao direito por essas pessoas que não têm condições de pagar, o advogado é nomeado e o Estado paga, então, os honorários do advogado, ok? Então, aqui não tem defensoria pública, mas tem esse instituto que é chamado de advogado oficioso. Então, antigamente, qualquer advogado recém-inscrito podia fazer inscrição para oficioso. Hoje existe uma obrigação de que tem 1 ano e meio de prática para poder entrar como advogado oficioso. E eu venho alertando, olha, quem deseja fazer inscrição como advogado, se antecipe, porque o que eu vejo a médio e longo prazo é que fica cada vez mais difícil exercer esse direito, esse direito que é reconhecido por essa reciprocidade. Bom, a ordem agora em março, dia 2 de março, ela passou a exigir para a inscrição do advogado brasileiro como advogado em Portugal, passou a exigir que a inscrição seja feita de forma presencial. Antes, podia ser feito através do envio dos documentos pelos correios, ou através de procuração. E agora isso não é mais possível. Agora o procedimento mudou. E como é que é o procedimento agora? O advogado brasileiro ele tem que entrar em contato com a Ordem dos Advogados aqui de Portugal, solicitar o agendamento de uma data, e na data agendada, então ele se desloca até a Ordem com toda a sua documentação e faz
a sua inscrição. Bom, algumas questões não mudaram. Por exemplo, a questão da domiciliação. O que é a domiciliação? O advogado ele não precisa residir em Portugal para estar inscrito na Ordem de Portugal, uma vez que ou ele tenha também a nacionalidade portuguesa ou que algum advogado que tenha a nacionalidade portuguesa ou uma autorização de residência em Portugal faça a sua domiciliação perante a ordem. O que é fazer a domiciliação? É você aceitar que aquele advogado fique inscrito no mesmo endereço que o seu, na mesma morada. Morada não necessariamente é a casa onde a pessoa mora, pode ser a morada profissional, morada é o endereço, né? Algumas pessoas confundem isso, mas morada é o endereço. Então, se o advogado brasileiro ele quer fazer a inscrição na ordem, antes bastava que um advogado já domiciliado aqui em Portugal, já com autorização de residência ou com nacionalidade portuguesa, fizesse a sua inscrição e permitisse que usasse o seu endereço para que a ordem se comunicasse com esse advogado. Então não era um endereço para o advogado receber intimação de processo, receber documento da conservatória, nada disso. Era simplesmente documentos referentes à ordem dos advogados. Bom, essa possibilidade continua existindo. Então o advogado, mesmo que ele não resida em Portugal, ele pode fazer a sua inscrição. Mas a exigência é o quê? A exigência é que ele venha presencialmente fazer essa inscrição. Então isso traz algum transtorno. Por quê? Porque antigamente a pessoa, vamos imaginar, ela planejava em vir para Portugal nos meses de agosto, ou setembro, ou outubro. Mas já no começo do ano ela queria fazer a sua inscrição na ordem. Então ela já preparava a sua documentação, encaminhava a sua documentação até o advogado que ia fazer a sua domiciliação. O advogado, então, aqui em Portugal, fazia a inscrição da pessoa na ordem. Essa inscrição demora mais ou menos, a ordem recebe a documentação, demora mais ou menos um mês para emitir o IBAN, que é como se fosse o código para pagamento do valor da inscrição de 300 euros. Depois do pagamento dos 300 euros, mais ou menos aí um mês e meio a 2 meses, a pessoa tinha a confirmação da sua inscrição, recebia o número da ordem, recebia uma carta fornecendo o número da ordem, dizendo que ela estava inscrita. E dali a mais 60 dias, mais ou menos, recebia a carteira de advogado, a cédula de advogado. Bom, isso tudo era encaminhado para o endereço, e vai continuar sendo encaminhado para o endereço do advogado que fez a domiciliação, e o advogado que fez a domiciliação encaminha isso posteriormente para o advogado recém-inscrito. Bom, agora imagina, se você pensa em vir para Portugal, digamos em setembro, você vai ter que tirar toda a documentação, fazer o agendamento na ordem, ver o dia em que esse agendamento, o dia que você vai ser atendido na ordem. E aí você tem que torcer para calhar de ser o dia que você esteja em Portugal. Seja um dia que você esteja aqui em Lisboa para você presencialmente lá entregar a documentação. Os documentos eles têm validades, alguns têm validade por apenas 6 meses. Então, você não pode tirar a documentação com uma antecedência muito grande. Ou seja, criou um certo embaraço, criou uma certa dificuldade. O colega brasileiro agora vai ter que ter uma atenção maior para fazer essa domiciliação, vai precisar que haja uma parceria com um advogado daqui de Portugal, no sentido de fazer esse agendamento, ver a melhor data, tirar a documentação para que dê tudo certo. Porque a gente sabe que um voo do Brasil para Portugal é bem caro, então a maioria das pessoas tem que se programar. Fora isso, a questão da hospedagem também tem que ser pensado, tem que ser programado. Então, todos esses detalhes agora têm que ser muito bem estudados para que você possa vir fazer a sua inscrição na ordem sem ter nenhum problema. Ter a documentação toda certa para evitar que no dia que você for dar entrada fique faltando algum documento e eventualmente a tua inscrição não seja recebida. Aí você vai ter perdido a viagem, vai ser muito triste. Então, a notícia que a gente tem aqui hoje é essa.
Se você pensa em advogar em Portugal, não desista do seu sonho, não desista do seu projeto. Você só vai precisar engrenar exatamente a sua vinda a Portugal, exatamente com a sua inscrição. Isso vai ter que ser uma operação mais ou menos que casada. Então, a minha sugestão é, converse com um advogado que vai fazer a sua domiciliação, se for o caso, para que vocês possam estar alinhando exatamente aí a questão da data, a questão da viagem, a questão dos documentos, a questão do vencimento dos documentos. Se for o caso, que você tenha até alguém já no Brasil que possa estar providenciando eventualmente uma segunda via do documento e te mande isso por DHL, serviço de DHL. O documento é entregue aqui em Portugal aproximadamente em 3, 4 dias, então é um serviço rápido, caso fique faltando algum documento, mas enfim. Ainda é possível fazer a inscrição, surgiu aí mais essa dificuldade, vamos chamar assim, surgiu mais essa exigência. Então, se você tem interesse em estar advogando em Portugal, se o teu objetivo é advogar em Portugal, então você toma cuidado, toma precauções, se programa, né, para poder estar vindo aqui exatamente na ocasião correta para fazer a inscrição. Tenha uma boa assessoria, um bom apoio de um advogado aqui em Portugal para que dê tudo certinho e aí vai correr tudo bem, tá bom? Tendo novidade, a gente vai estar divulgando aqui no canal, então por isso fica a dica aí para você nos seguir, nos acompanhar, tá bom? Ativa aí o sininho, chegando vídeo novo você vai ser informado. E se essa informação foi útil para você, passa à frente, porque podem ter outros colegas que precisam também estar recebendo essa informação. A gente sabe que o custo para tirar os documentos, para fazer a inscrição, não são baratos. Além do custo, você tem que tirar, né, a cópia do processo da ordem, segunda via de certidão de nascimento, que são 2. Depois você ainda tem que apostilar. Em alguns estados, o apostilamento é bem caro, é bem puxado, é muito papel para apostilar. Então, se você puder, divulga esse vídeo aí nos grupos de advogado que você tem, para que os colegas possam estar se preparando melhor. Então, esse vídeo aqui, eu entendo que ele tem uma utilidade pública para os advogados muito grande. Então, ajuda aí a estar divulgando. Um forte abraço, tendo novidades, a gente está aqui relatando para vocês. Fiquem com Deus.